Fala aí, estudante, tudo bem contigo? Você sabe qual que é a diferença de arranjo para combinação? Esse é um assunto que sempre confunde muitos alunos, mas nessa aula de hoje, utilizando as orientações de estudo do estado do Rio de Janeiro, eu vou te explicar direitinho, logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, vamos direto ao ponto. O que é uma combinação simples? Eu vou deixar aqui embaixo a playlist das videoaulas anteriores, tá bom? Seria muito importante você assistir a essa playlist. Nessas videoaulas, nós já trabalhamos a ideia de princípio multiplicativo, já trabalhamos a ideia de permutação, ok? E vamos trabalhar agora a ideia de combinação simples. O que é isso e qual é a diferença disso para o que nós já vimos anteriormente, tá bom? Gente, eu vou começar aqui com uma situação, beleza? Com um exercício resolvido. E a partir desse exercício resolvido, eu vou te explicar exatamente o que você deve fazer, tá bom? Veja bem então, pessoal, nós vamos raciocinar aqui do seguinte modo. Um fabricante de sorvete possui à disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las duas a duas. Então, beleza, ele tem 7 variedades de frutas e vai misturá-las duas a duas, ok? Na fabricação de sorvete. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 7 frutas e vai juntando elas duas a duas, vai criar sabores de sorvete, tá bom? Aonde vai ser a mistura de 2 sabores. Cada novo sabor vai ser a mistura de 2 sabores. Muito bem. Pessoal, se nós fôssemos pensar em cima do princípio multiplicativo, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos fazer o seguinte. Se eu tenho 7 variedades de frutas, para a primeira opção, ele tem 7 variedades de frutas, ok? Então, ele tem 7 opções para a primeira escolha, tá bom? Muito bem. Para a segunda escolha, ele vai ter não mais 7, mas agora sim 6 opções. Você me diz, mas por que 6? Porque se ele já usou um sabor de fruta na primeira escolha, na segunda escolha, ele não pode escolher o mesmo sabor, concorda? Senão não faz sentido. Ele não vai ter nenhuma mistura se ele escolher o mesmo sabor. Então, ele tem que escolher sabores diferentes, beleza? Senão não vai rolar mistura. Então, se ele teve na primeira escolha 7 opções, na segunda ele tem menos uma, porque ele não pode repetir. Então, ele vai ter 6 opções, ok? Muito bem. Se nós usarmos aqui o princípio multiplicativo, que nós já estudamos, tem link dessa videoaula na descrição aqui, tá bom? Utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar essas opções, ou a quantidade de opções que eu tenho para cada caso, beleza? E vai dar 7 vezes 6, que dá 42. Até aqui, gente, novidade nenhuma. Alguém vai dizer, professor, já vou embora que eu já sei isso aí, tu já falou. Sim, só que o problema aqui é uma questãozinha só. Quando nós estudamos o princípio multiplicativo nas aulas anteriores, nós falamos lá, pessoal, que o que nós não consideramos, na verdade, é a questão de que, naqueles casos, a ordem mudava, a ordem alterava o meu resultado, ok? Então, nós tínhamos situações lá em que, se eu alterasse a posição, a ordem desses elementos, nós teríamos um outro caso, certo? Nesse caso aqui, não, gente. Porque imagine que entre esses 7 sabores tivesse abacaxi e banana, beleza? Se o cara monta o sabor de abacaxi com banana e outro cara monta outro sabor, banana com abacaxi, eu te pergunto, alterou ou é a mesma coisa? Talvez você já me diga daí, professor, é a mesma coisa.
Se eu monto um sabor aonde a minha mistura vai ser abacaxi com banana ou banana com abacaxi, é a mesma mistura. Você concorda comigo? A mistura é a mesma. Então, nesse caso aqui, você tem que pensar o seguinte: a ordem não altera. Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu alterar a ordem dos elementos, isso daqui não altera. Se eu mudo a ordem e não altera, eu não posso ficar só no princípio multiplicativo. Eu tenho que avançar um pouquinho mais. Beleza? Repare bem, ABBA, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma permutação de dois elementos. Se eu pegasse qualquer outra fruta, eu também teria, como eu estou separando elas de duas em duas, ok? Eu teria aqui também uma permutação de dois elementos, tema de uma outra aula nossa que está aqui embaixo, o link também na descrição do vídeo, tá? Então, você vai ter aqui uma permutação de dois elementos, ok? Eu vou calcular essa permutação, porque lembra, se eu altero a ordem desses elementos, eu estou trabalhando com o quê? Com permutação, ok? Muito bem, permutação de dois elementos vai dar o quê? 2 fatorial, ok? O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que vai dar o próprio 2, tá bom? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte: dessas 42 opções que a gente tem aqui, pessoal, dessas 42 opções, eu vou ter que descartar metade delas. Porque, por exemplo, abacaxi com banana e banana com abacaxi é a mesma coisa. Então, uma delas eu vou ter que alterar. Beleza? Muito bem. Outro exemplo aí, tá bom? Que seja, se você tiver qualquer outra fruta, eu vou ter que cortar os elementos dessa fruta pela a metade. Por quê? Se eu tenho 42 opções, só que eu vou ter que tirar metade delas. Porque nesse caso aqui, se você tivesse lá coco com banana, é a mesma coisa que banana com coco. Ok? Eu perdi de novo. Metade de duas, eu já perdi uma. E isso aqui vai acontecendo com todos os casos. Então, eu vou ter que descartar metade das 42 opções. Ou seja, eu vou ter que pegar essas 42 opções e dividir por 2. E o resultado disso aqui, na verdade, vão ser 21 opções, porque a outra metade eu tive que descartar, porque eram repetições de uma mesma mistura. Beleza? Muito bem. Vou te dar aqui um outro exemplo, talvez ajude a esclarecer aí melhor, tá bom? Vamos lá, então. Próximo exemplo aqui, tá bom? Vamos fazer aqui o exemplo número 2, ok? Tá aí. Muito bem, pessoal. No exemplo número 2, está dito para a gente aí o seguinte: as 14 crianças de uma família serão separadas em grupos de 5. Então, repare, eu tenho 14 separados em grupos de 5. Beleza? Ou seja, vamos botar assim, 14 separados 5 a 5. Ok? Então, eu tenho 14 crianças, eu vou fazer aqui grupos de 5 crianças. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Bem, se nós fôssemos usar o princípio multiplicativo, o que nós faríamos? Quantas opções eu tenho para a primeira criança desse grupo? 14. Muito bem. Quantas opções eu tenho para a segunda criança desse grupo? Bem, se uma criança já está no grupo, só sobraram 13. Quantas opções eu tenho para a terceira criança desse grupo? 2 já ocuparam suas vagas, então sobraram 12. E aí, quem já está acompanhando as minhas aulas aqui, já está craque nisso daqui.
e já está sabendo que aqui vai dar 11 e aqui 10. Beleza? Dica. Nós vamos usar agora o princípio multiplicativo. Vou multiplicar isso aqui tudo. Muito bem. Macete. Não multiplica ainda. Deixa quieto. Já te mostro o porquê. Tá bom? Então, pelo princípio multiplicativo, seria somente multiplicar isso aqui. E acabou. Beleza? Fim de papo. Só que eu agora preciso me perguntar. A ordem altera? Se a minha resposta for sim, a ordem altera, é só multiplicar isso daqui e acabou. Beleza? Mas nesse caso, a ordem não altera. Eu não vou ter um novo resultado aqui se eu alterar essa ordem. Eu vou ter o mesmo resultado. Então, por exemplo aqui, tá? Se eu pegar aqui e eu alterar, por exemplo, digamos que eu tivesse as crianças fossem as seguintes. Antônio, Beto, Carlos, Dudu e Érica. Pronto. Beleza? Se eu alterar a ordem dessas crianças, se eu pegar aqui e botar a Érica aqui e o Dudu aqui por último, eu tenho um novo grupo? Eu vou alterar para um novo grupo? Não, professor. O grupo das crianças é o mesmo. Eu posso embaralhar essas crianças no grupo que ele continua sendo exatamente o mesmo grupo. Então, a ordem altera? Não, a ordem não altera. Se a ordem não altera, pessoal, isso daqui é arranjo, é combinação. Se a ordem não altera, quando eu calculo isso daqui, 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, quando eu calculo isso daqui, eu estou calculando, incluindo esse embaralhamento aqui. Certo? Eu estou dizendo assim, olha, nesse resultado aqui, esse embaralhamento aqui, ó, estaria incluído. E eu não quero incluir ele. Por quê? Porque é o mesmo grupo. Se eu alterar a ordem dessas letras aqui, eu vou chegar no mesmo grupo. E eu quero saber exatamente quantos grupos eu posso ter. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar assim. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um embaralhamento de 5 elementos. Não é isso? Eu estou embaralhando aqui 5 elementos. 5 crianças. Se eu estou embaralhando elas, é uma permutação, não é isso? Quantas permutações que eu vou ter aqui? Bem, são permutações de 5 elementos. Então, quantas permutações que eu vou ter aqui? 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? O que é isso daqui então, professor? Ah, já sei, vou multiplicar. Não, deixa quieto. Ok? O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos pegar esse resultado aqui, que eu não multipliquei, não vou multiplicar. Ó, vezes 12, vezes 11, vezes 10. E vou dividir ele pelo resultado da permutação dos meus elementos. E para que eu estou dividindo? Para tirar as repetições que aconteceram. Beleza? Agora eu vou dividir aqui, pessoal. Então, nesse caso, gente, eu vou te ensinar um segredinho aqui, um macete, tá? Para você fazer essa conta aqui bem mais fácil. Primeira coisa, esse 14 aqui, eu posso dividir ele por 2, não posso? Se eu divido 14, ou posso simplificar por 2, ó, pensa assim. Vou simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 14 dividido por 2 vai dar 7, não vai? Então, beleza. Então, eu dividi ele por 2 aqui. Aqui deu 1. E isso aqui, ó. Isso daqui vai dar 7. Beleza? Eu dividi ele por 2 e deu 7. Tá bom? Muito bem. Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 10 aqui, ó. Eu posso pegar esse 10 aqui e posso dividir ele por 5. E pegar esse 5 aqui e dividir por 5 também.
5 dividido para 5 dá 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Beleza? Ah, então já que é assim, professor, tu pode pegar esse 12 aí também, ó, e dividir ele por 3, e pegar o 3 embaixo e dividir por 3 também? Pode? Pode. Se eu dividir o 12 por 3, eu vou encontrar 4. E se eu dividir 3 por 3, eu vou encontrar 0. Ou 1, né? O 0. 3 divide para 3 dá 1. Resultado, pessoal, o que, que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o 7, que sobrou aqui, vezes o 13, que é primo, não vai dar para dividir mesmo. O 12 dividir por 3 deu 4. O 10 dividir por 5 deu 2. Beleza. O 5 dividir para 5 deu 1. Posso cortar. O 4 eu vou repetir. Beleza. O 3 eu dividi por 3 deu 1. O 2 eu dividi por 2 deu 1. E o 1, 4 vezes 1 é 4 mesmo, né? Então, só preciso manter aqui o 4. Só que esse 4 também pode simplificar com esse, ó. Posso dividir por 4 em cima e posso dividir por 4 embaixo. Beleza? 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Eu vou ter, então, 7 vezes 13 vezes 11. Beleza? Vezes 2, eu esqueci do 11 ali, né? Vezes 11 aqui também, ó. Beleza? Esse 11 aqui, ó. Então, eu vou ter 7 vezes 13 vezes 11 vezes 2. Beleza? Dividido por 1. Só que dividir por 1 é a mesma coisa. Se eu botar isso aqui na ordem direitinho, ó, é o 11 primeiro aqui, tá? Ó, e depois é o 2. Beleza, corrigido. Agora, 4 dividido por 4 dá 1. Dividir qualquer coisa por 1 vai dar ela mesma, né? Então, vou até tirar esse 1 daqui e já posso eliminar o traço de fração. Beleza, esse 4 aqui também sumiu. Show! E agora, professor? Agora é só correr para o abraço, né? É só multiplicar essa brincadeira aqui toda. Então, nós vamos fazer aqui simplesmente 7 vezes 13, depois 11 vezes 2, depois multiplica um pelo outro. 11 vezes 2 é 22, 7 vezes 13, vamos lá. 7 vezes 3, 21, vai 2, 7 vezes 1, 7. Com mais 2, 9, 91. Ok? Agora eu vou fazer 91 vezes 22. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. E simplesmente soma isso daqui. 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 8, 10. Vai 1 de novo. 1 mais 1, 2. Resultado disso aqui, 2.002 opções. Ok? Diferente que vai se ter para se fazer esses grupos com essas crianças. Beleza? Então, se a ordem não altera o teu resultado, se não forma um novo grupo, você vai aplicar esse método aqui, tá bom? Vamos agora para o terceiro exemplo, que é o mais fácil, garanto para vocês, tá? Esse terceiro exemplo aqui vai ser o exemplo mais fácil de todos, tá bom? Exemplo mais tranquilo aí de todos os que nós vimos até aqui, tá bom? Olha só, muito facinho mesmo, garanto para vocês. Olha aqui, em uma sala com 20 alunos, quantas comissões de 2 alunos podemos formar? Beleza? Então, você tem lá 20 alunos, tá? Quantas comissões de 2 alunos nós podemos formar? Olha só, se eu tenho 20 alunos, eu vou ter 20 alunos tomados 2 a 2. Beleza? Então, eu tenho 20 e eu vou formar grupos de 2 alunos, tá bom? Pelo princípio multiplicativo, se eu tenho 20 alunos, na primeira opção eu tenho 20 e na segunda eu já usei um aluno aqui, não posso repetir ele 2 vezes, né? Então, aqui vão ter 19. Se eu multiplicar isso daqui, 2 vezes 19,
vai dar... Você pode até multiplicar, tá? 19 vezes 2 vai dar 38. Beleza? E repete o zero. 380 opções. Beleza, lindo. Só que dessas 380, eu tenho que pensar que se eu formar, tá, uma comissão com o Antônio e o Beto, é a mesma comissão que Beto e Antônio. Beleza? Se eu formar outra comissão com o Pedro e o Eduardo, essa comissão é a mesma que o Eduardo e o Pedro. Sacou? Se eu formar outra comissão com o Carlos e o Felipe, é a mesma comissão que Felipe e Carlos. Então, repare, das 6 que eu tenho aqui, ó, eu vou ter que eliminar. Ó. Beleza? 3 opções eu vou ter que eliminar. Correto? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, das 6 só sobrou, no caso aqui, só me sobraram 3. Então, eu preciso saber o seguinte, quando eu permutar 2 elementos, quantas permutações que eu vou ter? Bem, se eu permutar 2 elementos, é 2 fatorial, que nós já vimos que é 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 380 e dividir ele pelo meu total da minha permutação. Dividir ele por 2. Ok? 38 dividido por 2 vai dar 19. E é só eu repetir aqui o meu zero. Beleza? Acabou. 190 ou, macetaço aí, 20 vezes 19 dividido por 2. Se eu faço isso daqui, bastaria eu dividir o 20 por 2, que daria 10, e 10 vezes 19 daria 190. Do mesmo jeito. Ok, gente? Então, é só isso. Daqui para frente, nos exercícios, você tem que ficar de olho nisso. Se a ordem dos elementos alterar o teu resultado, você faz só o princípio multiplicativo. Você iria parar aqui no 380. Acabou, resolvido. Mas, se você vê que a ordem desses elementos não gera um novo grupo, não altera, não vai fazer surgir uma nova situação por causa disso, então, se a ordem não altera, aí você tem que dividir pela permutação. Beleza? Só isso, gente. Só isso mesmo. É só ficar de olho nisso. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que eu vou ter prazer em explicar a vocês. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Valeu pela tua atenção. Deixa o like. Valeu, abraço. Fui!